salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um especial da nossa meta de inscritos, porque eu pedi, vocês se inscreveram e nós chegamos aos 1.800 inscritos. Muito obrigado a todos que se inscreveram aqui no canal. E nesse especial de hoje eu trago para vocês a história dos Dórios, esse povo que é considerado o primeiro povo bárbaro da história. Bárbaro no sentido da palavra de hoje em dia, hein? E vamos saber como foi a conquista dos Dórios na antiga Grécia micênica, e realmente eles tinham uma cultura primitiva ou não tinham cultura. Vai ter uma parte polêmica aqui e claro, vamos debater e vocês vão colocar nos comentários aí deste vídeo aqui embaixo. Eu quero saber a opinião de vocês quando a gente chegar nessa parte do vídeo. Mas antes de começar a contar a história dos Dórios, eu gostaria de pedir a vocês que deixem ponte no like e compartilha com a galera, que ajude mais o canal a crescer e valoriza o meu trabalho. E vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade, tem várias civilizações do Ocidente, Oriente, África, Ásia, todas as sagas, como a saga romana, a saga bizantina, com a história de todos os imperadores e usurpadores. Então dá uma conferida aí na videoteca do Zelota. E esse aqui é o nosso especial, como eu já disse na meta de inscritos. A cada meta de inscritos eu trago um especial para vocês. E vocês podem dar sugestões de civilizações aí embaixo nos comentários. E a nossa próxima meta agora é de 2.250 inscritos. Conto com vocês. Vocês também podem me dar sugestões lá pelo direct no meu Instagram, @zelota, onde lá vocês podem acompanhar as novidades do canal, participar das enquetes e também acompanhar os vídeos do Curta com o Zelota que eu publico no IGTV, onde eu faço um conteúdo extra dos vídeos aqui do canal. Mas caso você queira assistir esse vídeo agora, é só você assinar a área de membros aqui embaixo no acampamento do Zelota, nesse botão azul. Vídeos todas as quartas às 20 horas com os especiais e sábados às 17 horas com a saga bizantina, sempre com metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo e sem enrolação. Vamos lá para a história dos Dórios. Bom, partindo agora para as origens dos Dórios, elas são bem discutidas. Como eu já falei, origens, então existem duas origens e são discutidas a respeito de onde os Dórios vieram, de onde eles vieram e por que eles saíram, de onde eles estavam. Então vou colocar para vocês aqui essas duas origens. Bom, a primeira é o seguinte: dizem que eles vieram das regiões montanhosas ao norte e nordeste da Grécia, além da Macedônia e do Épiro. Eles migraram por uma circunstância desconhecida. O que se especula é que veio um resfriamento grande da região onde eles viviam, o que os forçou a se mudar de onde eles estavam. E aí eles acabaram chegando ao sul do Peloponeso, alcançando as ilhas do Mar Egeu, na Magna Grécia e, consequentemente, na ilha de Creta. A segunda versão da origem dos Dórios diz que eles vieram da costa da Ásia Menor e se deslocaram pelo nordeste da Grécia, chegando no sul da Grécia devido ao crescimento populacional do seu povo. Então eles partiram em busca de novas terras. Estamos já falando aqui de densidade demográfica. Bom, independente dessas duas versões, os Dórios são considerados um povo indo-europeu. Bom, o nome Dório, segundo a Linear B, que era a escrita que foi desenvolvida na era micênica na Grécia, significava povo dos bosques, da montanha ou do interior. A chegada em Creta foi extremamente violenta, ao contrário do que aconteceu com os aqueus quando chegaram em Creta. Foram invasões bem distintas essa dos aqueus. Eu conto no vídeo que eu fiz sobre os micênicos, que está nesta mesma playlist da Grécia Antiga. Bom, os aqueus eles não tiveram a mesma postura de extrema violência, eles tiveram até uma certa facilidade. O povo que eles encontraram na Grécia, ou mais especificamente na ilha de Creta, eram os pelágios, que foram os primeiros habitantes daquela região.
Pelágios, que significa aqueles que navegam em alto mar. E aí os aqueus, eles tinham conhecimento do bronze. Isso dava vantagem na confecção de armas que os pelágios não tinham. Então esse povo que vivia por lá há mais de 3.000 anos acabou sendo derrotado. E aí os aqueus fundaram cidades como a cidade de Micenas e também a sua cultura, que ficou conhecida como micênica, dando origem à era micênica. E aí no ano de 1200 a.C., chegaram os dórios com a sua invasão estrondosa. Os dórios, eles eram extremamente violentos e eles tinham uma vantagem com relação aos micênicos, e eram as armas feitas de ferro. O ferro é mais resistente, mais forte do que o bronze. E aí de nada adiantaram aqueles palácios construídos pelos micênicos em altas colinas na península do Peloponeso. A sofisticada cidade de Micenas acabou sucumbindo e um povo que era considerado primitivo e inferior acabou sendo considerados os primeiros bárbaros e derrotaram essa civilização micênica. Bom, com relação a esse termo bárbaro, neste vídeo eu me refiro ao sentido bárbaro que a gente utiliza nos dias de hoje, né? Não a palavra bárbaro como os próprios gregos se referiam àqueles povos que não tinham uma cultura grega, né? Que era questão de balbuciar e tal, e falava de uma forma que eles não entendiam, e foi a mesma forma que os romanos chamavam os povos que eram vizinhos a eles, que viviam nas províncias que vieram se tornar províncias romanas, como a Germânia, a Gália e etc. Bom, com relação à questão da batalha, essa grande batalha, como foi? Bom, a batalha foi uma grande carnificina que resultou na destruição das cidades fundadas pelos aqueus, como Micenas, Tirinto e Argo. Os micênicos, de certo modo, eles menosprezaram o potencial dos dórios, e eles, utilizando as suas armas ultrapassadas, armaduras que não eram tão eficientes, e também as suas carroças sendo puxadas por cavalos, que era bem comum naquela região, né, na ilha de Creta. Os micênicos foram massacrados pelos dóricos, que deixaram ali as casas e os palácios em ruínas, ficando apenas ali algumas roupas e utensílios dos habitantes da ilha de Creta, e o resto foi totalmente saqueado. Agora, a questão polêmica que é a cultura conhecida como a cultura bárbara, a cultura dos dóricos. Bom, essa violenta invasão dos dórios ou dóricos na Grécia e a destruição da civilização micênica teria levado a Grécia a um período chamado de Idade das Trevas grega, que ela não é retratada em livros, é colocada apenas em registros arqueológicos, e que alguns historiadores dizem que outros historiadores no caso, teriam colocado esse termo para de fato menosprezar os históricos, como se eles não tivessem nenhuma cultura ou não tinham deixado nenhum tipo de legado cultural na Grécia. Então eles dizem o seguinte, que os dórios achavam que a cultura micênica era desnecessária e consequentemente a escrita linear B acabou desaparecendo. Os dórios, eles utilizaram apenas da questão da tecnologia para a agricultura, né? Tecnologia agrícola que foi desenvolvida pelos micênicos, e o desenvolvimento da cerâmica e também da metalurgia. Porém, esse período das trevas, como eu disse, né, colocado como uma invenção de alguns historiadores, pois existe o registro de que os dórios, eles faziam alguns festivais que eram conhecidos ali como o de Hiacíntia e o de Carneia, e inclusive foram festivais que aconteciam na civilização espartana, e também com relação à música
e também na arquitetura com a coluna dórica, né, que era diferente das outras colunas que eram construídas na arquitetura grega. Um exemplo, a coluna jônica. Bom, com relação à sociedade, nós tivemos ali mudanças impactantes naquela estrutura da sociedade micênica, que a gente trabalhou bem lá no iniciozinho do canal, nos vídeos sobre Grécia Antiga, onde eu falei sobre aquele sistema dos gêneros, né, das famílias. Então vai acontecer essa mudança. A troca do sistema dos clãs, né, que eram os gêneros, né, esse sistema familiar, pelo sistema de polis, que eram as cidades. E teríamos ali o início da formação das cidades-estados. Bom, cada cidade ela desenvolveu o seu próprio sistema de governo, as suas próprias leis, as suas moedas e até mesmo o seu próprio calendário. Bom, cada cidade ela se torna independente, vindo a se tornar ali como se fosse um país. Aí foi assim que no século IX a.C. surgiram as bases da civilização grega. Os dórios eles tinham uma sociedade bastante militarizada, né? Os espartanos são considerados os descendentes diretos dos dóricos e por isso eles também acabaram herdando essa civilização, essa postura bem militarizada. Atenas e Esparta passaram a se tornar as cidades-estados que mais se destacaram. O idioma e a religião passaram a ser unificados e o culto dos deuses do Olimpo se propagou por toda a região da Grécia. Essa invasão bárbara, no caso a invasão dos dórios, acabou sendo o embrião da civilização grega. E aí em 776 a.C. vão surgir as Olimpíadas. E aquelas cidades gregas que elas eram isoladas, a própria geografia grega ela dificulta esse contato entre as cidades por conta dessas regiões de montanhosas e poucas planícies, enfim, isso aí acabava atrapalhando bastante o contato. Mas esse evento acabou fazendo com que esses povos se encontrassem para participar dessa competição. Bom, com relação à questão da sociedade dos dóricos, existia esse fator, como eu já mencionei, que era uma civilização militarizada e os homens serviam um exército até os 30 anos de idade. Já as mulheres, elas tinham muito mais liberdade do que outras mulheres gregas. Como, por exemplo, elas cuidavam das propriedades dos maridos, elas poderiam ter as suas próprias propriedades e também delegavam tarefas aos escravos. Outro fato interessante era com relação às vestimentas. As mulheres gregas dóricas, elas utilizavam uma vestimenta conhecida como peplos, era uma roupa tradicional grega. Porém, esse peplos, que era uma toga que era presa com broches, tinha uma saia longa. Já no caso das mulheres dóricas, essa saia ela era uma saia curta e que deixava as pernas expostas, né, as coxas à mostras, e facilitaria mais a movimentação, o que era contrário do famoso Kiton, que era uma tradição jônica, já de uma outra civilização que também esteve lá pela Grécia. Com relação à economia desse povo dórico era o seguinte: como eu mencionei, eles eram militarizados, então consequentemente a sua economia se baseava sempre na questão militar, né, os espólios de guerra e tal. Porém, com o desenvolvimento, com o tempo, né, que eles tiveram esse contato com a cultura micênica, eles passaram a desenvolver mais a questão da agricultura, da criação de animais e tivemos também os agrupamentos familiares. Vamos ter quase que um retorno ao que a gente tinha antes na época pré-homérica. Bom, então com esse sistema que foi reintroduzido, nós começamos a ter ali um crescimento da população e, como eu já falei anteriormente em outros vídeos, a gente tinha ali poucas terras que eram cultiváveis na Grécia. Então
a quantidade da população acabou se tornando maior do que a quantidade de terras cultiváveis. Alguns grupos passaram a pegar em armas e lutar por terras melhores, e esse grupo se autodenominou como Aristói, que significa os melhores. E aí, a partir de 750, nós vamos ter um processo migratório daquelas pessoas, aquelas famílias que eram mais pobres. Eles passaram a viver em outros lugares, formando ali pequenas colônias gregas, que foram formadas na Sicília, no sul da Itália, no sul da França, na costa da Península Ibérica, como a gente mencionou no vídeo sobre a Espanha, né? Eu falei sobre essa chegada dos gregos por lá. Também no norte da África e no Mar Negro. Vamos ter essa grande debandada. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando agora no próximo sábado com a saga bizantina, trazendo como foi o reinado do Constantino VII, que finalmente sentou no trono. Na quinta-feira tem o nosso Curta com o Zelota e eu vou falar sobre essa história toda da Guerra de Troia. Como é que os espartanos estavam na Guerra de Troia se eles foram, bom, descendentes dos dóricos, que chegaram depois da Guerra de Troia? Problema, né? Vamos ver esse aí nesse vídeo do Curta com o Zelota falar sobre isso. E também teremos a nossa enquete do nosso especial de agora de 1850 inscritos na sexta-feira à tarde. Então na aba comunidade estará disponível aí. Também quem me segue no Instagram poderá votar por lá também. Beleza? Então a gente se vê agora no próximo sábado aqui no canal. Um abraço do Zelota. Até lá. Falou, pessoal.